Olá, irmãos, graça e paz, saudações fraternas. Eu gostaria de iniciar hoje a nossa última devocional da semana, nos remetendo àquilo que nós precisamos pensar. Nós pensamos em muitas coisas, não é? Mas a palavra de Deus, inspirada, diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Irmão e irmã, nós pensamos muito nas coisas daqui. Vamos, vamos combinar, não é? Vamos ser sinceros. Pensamos muito nas coisas da terra, pensamos muito naquilo que nos preocupa aqui, nas demandas terrenas, e pensamos pouco no céu. E talvez esse estudo dos tempos do fim, Deus esteja nos colocando para que isso seja alterado. Há um hino que eu gostaria de cantar com vocês agora, que fala do lar do céu. Precisamos pensar nesse lar lá do céu, cada vez mais, porque ao pensarmos nesse lar lá do céu, nós vamos viver melhor a vida aqui na terra. Vamos viver aqui como quem não é daqui. Vamos viver aqui como quem já se prepara para o lar lá do céu. Vamos cantar juntos? Hino 186 dos nossos hinários. Ó, pensai nesse lar lá do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu. Lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Ó, pensai nos amigos do céu, que vencerão a luta final, e nos cantos que sempre ressoam na harmonia do lar eternal. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, hei de ver lá no céu meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidados, tristezas, para sempre com ele habitar. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu, sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar, meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lar lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó, pensai nesse lar lá do céu. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos agora abrir as nossas Bíblias, mais uma vez no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, mas agora vamos ler do verso 29 ao 33. Mateus, capítulo 24, do verso 29 ao 33. Mas antes eu gostaria de orar,
de clamar a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado a Deus porque mais uma semana se aproxima do final e obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor é o nosso verdadeiro e melhor e maior ajudador. É o Senhor que nos sustenta a vida, como disse o salmista. E nós não apenas cremos nisso, nós vivemos isso, nós temos provado disso. É o Senhor quem nos sustenta a vida. Obrigado a Deus por este hino, obrigado pela advertência da tua palavra que nos fala, que nos comanda e nos direciona a pensarmos mais nas coisas do alto do que nas coisas aqui da terra. Ó Deus, muda a nossa perspectiva de vida, Pai. E o Senhor, ó Deus, conhece como é que estão as nossas vidas, como é que está o nosso coração, sabe das necessidades de cada família, de cada pessoa que agora está aqui assistindo. Mais uma vez te rogamos, ó Deus, derrama da tua graça sobre cada vida. Estenda a tua mão, ó Deus. Segure firme na nossa mão. A nossa mão é fraca. A mão do Senhor é todo poderosa. Tem misericórdia de nós. Agora, quando vamos estudar da tua palavra, com base no Evangelho de Mateus, que o Senhor abra o nosso entendimento. E, ó Deus, aqueça o nosso coração com a tua palavra. É o que nós rogamos ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, vamos ler Mateus 24, do verso 29 ao verso 33. O texto sagrado nos diz assim: Logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Até o verso 33. Meu irmão, minha irmã, o ponto alto da agenda escatológica do sermão profético, o texto que lemos, é a segunda vinda de Jesus, não poderia deixar de ser. Jesus está falando aqui do embate da verdade contra a mentira nos últimos dias, e ele cita isso como sendo o princípio das dores. Ele fala também a respeito da grande tribulação e o povo de Deus sendo guardado por sua graça no meio da grande tribulação. E agora, por fim, ele fala da segunda vinda, que é, por assim dizer, a terceira cena deste trecho do sermão profético de Cristo. A volta de Cristo, apresenta Cristo voltando para a sua igreja, apresenta Cristo pondo fim à sua grande tribulação, apresenta o Senhor Jesus iniciando o julgamento contra todos os seus inimigos. Sem dúvida, irmãos, esse primeiro desfecho do sermão profético tem como objetivo consolar e fortalecer a igreja sofredora. E serve também como palavra de exortação à perseverança e à vida vigilante, não é? Nós, nos últimos 2 versículos que lemos, isso está contido, quando Jesus fala da parábola da figueira, quando os ramos estão se renovando, as folhas brotam, quer dizer que está próximo o verão, ali no contexto do Oriente Médio, e é assim também, disse ele, quando nós virmos estas coisas, repararmos, quando fizermos uma leitura dos acontecimentos, nós devemos saber, devemos concluir que a volta do Senhor está às portas, que o retorno do Senhor está próximo. Mas nós vemos aqui, irmãos, no texto que lemos, algumas coisas muito importantes que eu gostaria de pontuar com vocês. Quando Cristo fala da sua própria segunda vinda, ele fala desta vinda como sendo uma vinda de juízo
de julgamento contra os inimigos da cruz. Ao estabelecer a sua agenda escatológica, Jesus deixou claro que as ações malignas dos inimigos da cruz, dos inimigos de Deus, dos inimigos do Evangelho, não passarão impunes. Então, aquilo que foi feito como fruto das ações más, ou melhor, como fruto do coração mau, isso não vai estar impune. Então, nesse primeiro desfecho aqui, Jesus começa com uma linguagem de juízo, ao dizer: o sol escurecerá e a lua não dará luz. Interessante isso, não é? A leitura dos profetas pode nos mostrar a força dessa figura que indica Deus julgando, Deus pesando a sua mão. Nós não temos tempo aqui para ler, mas Ezequiel, o profeta, fala sobre isso, o profeta Joel também, e o profeta Isaías igualmente. Eu quero ler até em Isaías 13, a partir do verso 9, vejam como a linguagem é a mesma quando se fala do juízo de Deus. Isaías 13, 9 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Veja que são as mesmas palavras praticamente, a mesma linguagem se referindo ao juízo do Senhor. E a gente enxerga nisso que o poder de Cristo ao julgar, ao estabelecer o seu juízo sobre tudo, sobre todos, se reflete na própria natureza, não é? Ele fala do sol, ele fala da lua. E o apóstolo Paulo afirma também que a própria natureza aguarda a redenção. Interessante isso. O julgamento de Deus vai ser sobre tudo, até a própria criação, a própria natureza. O apóstolo Pedro fala disso também na sua segunda carta, capítulo 3, dizendo que os elementos da criação serão purificados. E aqui nós temos isso, né, em Mateus. É dito que as estrelas cairão e os poderes do céu serão abalados. Portanto, Jesus está propondo aqui o seu retorno como um dia de purificação da própria criação de Deus, revelando o poder da sua vinda, não é? Abalando as próprias estruturas cósmicas. É o que lemos aqui logo em seguida: a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. O Senhor da criação abalando a sua própria criação. Quando? No dia do Senhor, no dia do retorno, da segunda vinda de Cristo. Esse evento escatológico, irmãos, marca o início de uma nova era da existência humana. Por isso, os poderes dos céus serão assim abalados. Mas nós podemos falar também que esse dia será um dia da revelação da glória de Cristo. A pergunta dos discípulos girava em torno de quando e de qual seria o sinal da vinda do Senhor em glória, né? Não sei se você está lembrando, mas tudo começa, o capítulo começa, o capítulo 24, com uma pergunta dos discípulos. Na verdade, com uma afirmação de Cristo, né? Eles estavam olhando ali as construções do templo e Cristo disse que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada. E a partir disso, os discípulos se aproximaram e lhe pediram, né? Dize-nos, quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? A pergunta deles, dos discípulos, quando, qual sinal da vinda do Senhor, expressa uma compreensão equivocada, né? Eles tinham uma ideia ainda de um reino político do Messias, de um reino terreno, né? A nossa tendência é essa, não é? Pegar tudo que é de Deus, todas as promessas de Deus e transportar para o nosso reino terreno, o nosso reinozinho particular. Como se tudo fosse acontecer apenas aqui, como se a realidade última
estivesse aqui circunscrita na nossa vida terrena. Mas Jesus mostra outra coisa. Jesus resolve apontar para um evento escatológico cósmico de proporções muito maiores do que aquelas pequenas expectativas geopolíticas, vamos dizer assim, dos discípulos, não é? Que tantas vezes também é a nossa expectativa, infelizmente. E aí ele diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus aponta aqui para o céu como sendo o lugar desse sinal, né? E diz mais que todo olho verá, não é? A Bíblia fala que isso vai ser visível, né? Algumas seitas que já até marcaram a data do retorno do Senhor Jesus e que depois tiveram que constatar que isso não aconteceu, usam como um argumento o seguinte, que Cristo retornou sim, mas retornou, a sua vinda foi particular, foi restrita, não é? E depois é que ele vai voltar. A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que quando Cristo voltar, vai aparecer no céu, ou seja, vai ser visível, não é? E todos vão reparar nisso. Não vai ser uma vinda secreta, longe disso, ao contrário disso. Então Jesus está falando aqui do céu como lugar desse sinal, ou seja, a sua natureza divina e cósmica, a natureza divina e cósmica da sua vinda, da sua segunda vinda. E ele fala do Filho do Homem. Essa expressão, esse termo, é uma linguagem profética. Nós já lemos aqui no estudo anterior, é uma linguagem usada pelo profeta Daniel. E com isso Jesus demonstra que a sua volta será um cumprimento profético, sim. Vai ser resultado de um plano eterno de redenção da humanidade. É dito ainda aqui que todos os povos da terra se lamentarão. Você já imaginou isso? O dia da grande alegria do povo de Deus também será o dia de lamento, de pranto. Essa é uma referência ao fato de que todos vão reconhecer que Cristo é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar, como lemos, né, na Escritura. Mas isso não significa fé salvadora. Isso significa que os povos da terra, os descrentes nesse caso, eles vão como que dizer assim: puxa, era verdade mesmo. Mas isso não vai transformar as suas vidas. O tempo já passou, não é? Que coisa, o dia do retorno do Senhor será um dia de lamento da parte de muita gente. Todos os povos se lamentarão. E por fim ele fala que será uma vinda em poder, ou melhor, com poder e muita glória. Ao invés de ser uma vinda como a primeira vinda de Cristo em humilhação, não é? Agora ele está falando de uma vinda com muita glória, a manifestação de Jesus em glória. Anuncia, irmãos, a vitória dele sobre todos os inimigos da cruz. Anuncia também a sua insuperável majestade, não é? Ele virá como de fato ele é, glorioso. Nós o veremos, não é? Na sua glória. Jesus está propondo aqui à igreja que viva então até que ele venha a partir da certeza da sua vinda, mas mais que isso, a partir da certeza da sua vitória. Porque o dia que está próximo, está às portas, será um dia da revelação do poder, da glória do Senhor. Será realmente o dia da vitória, como cantamos, não é? Em que virá o nosso Salvador. E por fim, irmãos, nós podemos falar aqui também que a segunda vinda do nosso Salvador será um dia de livramento dos fiéis. A afirmação do poder e da glória de Cristo, do juízo contra os inimigos da cruz, se completam, porque Jesus faz tudo isso por causa dos seus eleitos. Jesus faz tudo isso por causa da sua noiva, dos seus escolhidos, né? É melhor nós lemos até o verso 31, veja aqui, que diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os seus eleitos, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pense nisso, irmãos, na glória que será isso. Primeiro vemos aqui que ele vai enviar os seus anjos.
Ou seja, o exército dos céus é aqui apresentado como estando sob as ordens do Filho do Homem, sob as ordens de Cristo, não é? O que nos mostra que o nosso rei é poderoso, é o rei de fato e de verdade, e que devemos viver esperando e apressando o dia de Deus, como diz Pedro, na certeza disso. Nós seguimos, nós obedecemos, nós adoramos ao Todo-Poderoso. Ele vai enviar os seus anjos naquele dia, e os seus anjos vão reunir os seus eleitos, os seus escolhidos. Um outro aspecto da vinda de Jesus é justamente esse, não é? O seu amor pelo seu povo, por aqueles a quem ele mesmo escolheu. Aliás, Cristo já havia dito, nesse mesmo capítulo, que a própria grande tribulação será abreviada por causa desse amor, por causa do amor dele pelos eleitos, né? Verso 22, que diz: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Isso não é amor? Que grande amor é o amor de Cristo por sua igreja. Então, a agenda escatológica, irmãos, é totalmente organizada e voltada para que o amor de Cristo se cumpra e a sua igreja seja salva. Então, nós vemos aqui um mundo cada vez mais atingido, um mundo em grande tribulação, mas Deus, através de Cristo e do seu Espírito, preservando a igreja, por causa dos seus escolhidos, até abreviando os dias da grande tribulação, naquele dia enviando os seus anjos para reunir os seus escolhidos. E ele diz aqui, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, a fidelidade da igreja deve ser a resposta a esse amor incondicional, o amor poderoso de Cristo Jesus. Ainda que estejamos passando e tenhamos que experimentar aqui aflições, mas o amor incondicional de Cristo deve nos constranger a vivermos em fidelidade a Ele. Eu quero terminar dizendo que, então, longe de pretender gerar pânico no seu povo, pânico na igreja, longe disso. Quando Jesus proferiu essas palavras, o seu sermão profético, a intenção dele era nos deixar uma proposta de vida de fé, uma proposta de vida de fidelidade, uma proposta de vida de gratidão, baseada no poder da sua vinda, não é? O que importa nessa agenda escatológica é que a igreja esteja preparada para não ser enganada. Vede, não vos enganeis, disse ele. E também preparada para levar a termo a sua fidelidade à verdade de Deus, à adoração ao Senhor. Podemos dizer que o relacionamento do crente com este mundo que nos cerca e com as circunstâncias ao nosso redor deve ser determinado pela nossa convicção da glória, do poder e do amor de Cristo até que ele venha. Amém? Que assim seja. Nós vamos agora orar. Peço que você agora então junte-se aí em família, dobre os joelhos, clame pela graça do Senhor, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos interceder também uns pelos outros nesta hora. Um forte abraço a você. Deus abençoe você e sua família. Até o nosso próximo estudo, se assim Deus quiser.